vestibular e da lingual. Então, no nono passo, recortar as vertentes externas das cúspides vestibulares. Então, eu venho aqui, ó, do meio da proximal, recorto para vestibular a vertente externa da cúspide mésio vestibular e da cúspide disto vestibular. Aí, 10º passo, recortar as vertentes externas das cúspides linguais. Então, aqui do meio para lingual, do meio para lingual. Aí, na 11º passo, marcar a altura, a largura, né? Marcar a largura da cervical no vestibular, 8,5. Então, aqui na cervical, 8,5. A gente pode fazer a mesma marcação aqui por lingual. 12º passo fala isso, marcar a largura da cervical na lingual, 8,5 também. Aí, no 13º passo, recortar a cervical de forma paralela. Então, para recortar a cervical, é mais fácil fazer a marcação do ponto de contato até a marcação da cervical. Para fazer o corte de uma forma mais precisa. Eu venho aqui, recorta vestibular, recorta lingual e acerto aqui na proximal. Aí, chega no 14º passo, onde a gente vai estar fazendo a marcação da oclusal, tá? Marcando os sulcos principais e as fossetas. Então, 14º passo, marcar na oclusal o sulco principal, o mésio distal, sulco lingual, sulco mésio vestibular e o sulco disto vestibular. Então, é agora que eu tenho que fazer também a forma correta dos sulcos, porque eles definem a proporção das cúspides olhando numa vista oclusal, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui para não errar a proporção? Então, eu sei que o sulco mésio vestibular, ele parte aqui entre essas duas cúspides, entre a vestíbulo mediana e a mésio vestibular. Então, esse sulco ele parte aqui entre as duas, tá? A gente leva esse sulco até a oclusal. O sulco disto vestibular, ele parte entre as cúspides disto vestibular e a cúspide vestíbulo mediana. Então, eu venho e levo ele até a oclusal. O sulco lingual, ele parte entre as duas cúspides linguais. Então, eu venho aqui e levo ele até a oclusal, tá? Então, eu já defino aqui a posição dos sulcos da vestibular e da lingual. Marco as fossetas. Para fazer o sulco mésio distal. Então, como eu falei para vocês, ele não é um sulco retilíneo. Então, ele é sinuoso, né? Então, da fosseta distal, ele parte para o sulco disto vestibular. Do sulco disto vestibular, ele parte para o sulco lingual. Do sulco lingual, ele parte para o sulco mésio vestibular. E do sulco mésio vestibular, ele parte para a fosseta e termina na fosseta mesial. Sempre partindo. Sempre partindo aqui entre as cúspides, tá? Os sulcos. Aí, 15º passo. Recortar as vertentes internas da vestibular, usando como referência o sulco mésio vestibular e disto vestibular. Então, eu já tenho aqui o formato externo, né? Então, eu tenho que recortar agora as vertentes internas aqui
entre as cúspides. Então, o que que eu uso como referência? O ápice da cúspide e o sulco, que divide essas cúspides. Então, eu venho aqui do ápice da cúspide mesiovestibular, vou recortar até o sulco mesiovestibular. Agora, essa cúspide aqui é vestíbulo mediano, tem que recortar para os dois lados. Então, da ponta da cúspide até o sulco, da ponta da cúspide até o sulco disto vestibular. Ô, louco. E agora, disto vestibular, ela é bem pequenininha, ó, do ápice da cúspide até o sulco. Respeitando também aqui o sulco mesiodistal, tá? Não mudando a forma dele. Aí, 16º passo, recortar as vertentes internas da lingual, usando como referência o sulco lingual. Então, venho aqui também do ápice da cúspide até o sulco lingual e recorto. Do ápice da cúspide até o sulco. Só tá faltando agora as vertentes que vão em direção às fossetas, né? Então, agora do ápice da cúspide até a fosseta. Do ápice até a fosseta. Desse lado também. O lado distal sempre tem que ter mais cuidado, porque o recorte ele é menor, né? Então, como os detalhes anatômicos são pequenininhos, então se exagerar no recorte acaba perdendo até a cúspide toda, ó.